Vamos aprender da palavra do Senhor. Eu peço para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, o capítulo 2, a partir do versículo 5. Livro das revelações, a revelação do Senhor Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia. O Apocalipse, capítulo 2. Estranho que em inglês é revelação o nome desse livro. Aí em português eles deixaram o nome em grego e virou Apocalipse. Mas em inglês é revelação. Amém? Amém. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glória. Essa foi a primeira carta que o Senhor escreveu à igreja. Eram 7 igrejas. Conforme eu creio, muitos irmãos creem, nós somos da Assembleia de Deus, e a Assembleia ensina assim, eu creio também. Se fosse diferente, eu falaria, mas eu creio que é verdade, que as 7 igrejas são 7 eras da igreja. A igreja vai ter 7 eras. E a igreja de Efésio é a primeira era da igreja, o primeiro momento. Aquele momento que vai dos apóstolos até mais ou menos o ano 150 anos de Cristo, depois de Cristo. Só que no fim, já com a morte dos apóstolos, essa igreja, ela perdeu um pouco o avivamento. Teve a morte de homens que viram Jesus, de homens que andaram com Jesus, que viram os milagres, que viram Lázaro ressuscitar, que viram o filho da viúva de Naim ressuscitar, que viram o cego de nascença ver. E aqueles homens morreram. E a igreja que creu na pregação do evangelho daqueles 12 homens, de Paulo, de Barnabé, de Silas, de Marcos, de Apolo, quando aqueles homens morreram, a igreja continuou. E ela tinha coisas boas. O que ela tinha de bom? Ela era uma igreja ortodoxa, ela seguia a verdade. Aquilo a qual os apóstolos ensinaram, eles seguiam à risca. Eles eram zelosos da doutrina, eles eram zelosos da pureza da igreja. Eles não queriam que a igreja descambasse para as heresias, para as mentiras. Eles não aceitaram nem mesmo pessoas que se diziam apóstolos. A palavra diz assim, que eles tinham uma boa paciência, que eles não podiam sofrer os maus, puseste as provas, os que se dizem apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. Pessoas que diziam ser apóstolos, escolhidas por Deus para liderar a igreja, eles falaram, não, vocês estão mentindo, porque eles conheciam os verdadeiros apóstolos. Então quando vieram os mentirosos, eles provaram, fizeram o teste. Vamos ver se você é apóstolo mesmo. Você começou o evangelho desde a Galileia? Não. Jesus te apareceu e te ensinou o evangelho? Não. Você por acaso foi escolhido por Jesus para ser enviado às nações? Não. Então você não é apóstolo. O apóstolo é quem Jesus fez isso. E viu que eles estavam mentindo. Só que tinha um problema. Eles tinham zelo, eles eram pessoas pacientes, perseverantes na doutrina, puros, mas eles tinham caído. Eles tinham caído. Em algum momento, eles caíram e deixaram de praticar as obras que eles tinham feito no princípio. Isso me lembra, irmãos, que muitas vezes nós estamos orando menos, estamos lendo menos a palavra de Deus, estamos vigiando menos, nós estamos vendo muita coisa do mundo, ouvindo muita coisa do mundo, tendo pouco vigor para pregar a palavra de Deus, para visitar os enfermos, tendo pouco vigor de fazer as coisas do Senhor, não tem aquele prazer, aquele momento devocional que muita gente tem. Os irmãos já ouviram falar de um livro chamado Os Heróis da Fé? Quem já ouviu falar?
Era muito vendido antigamente. Não sei se vende ainda hoje, né? O pastor era um pastor da Assembleia dos Estados Unidos. Ele escreveu aqui no Brasil esse livro. Ele pegou 20 homens. Daqueles 20, boa parte deles, assim, não é muito... Assim, tem uns problemas lá, né? Se for ler a biografia deles, tem problemas. Só que o que ele falou no começo do livro, no prefácio do livro, o que ele via de bom naqueles homens era a vida de oração. Todos eles dedicavam horas e horas do seu dia para orar e ler a Bíblia. Glória a Deus. Com todos os defeitos que eles tinham. Todos os defeitos que eles podiam ter, e alguns tinham defeitos gravíssimos, mas eles pegavam muitas horas dos seus dias para ler a Bíblia e orar. Um deles, esse é um homem de Deus de verdade, chamado Moody, ele acordava às 5 da manhã, e até às 9 da manhã ele estava ou lendo a Bíblia ou orando. Muita gente critica Moody, porque ele tinha uma visão de salvação diferente daquela época. Ele cria que era necessário pregar o Evangelho, convencer o pecador a crer na palavra. A igreja na época não tinha muito disso. A igreja cria que a salvação veio lá do passado, Deus determinou quem seria salvo e quem não seria. Mas ele não cria, ele cria que era necessário convencer o pecador do seu pecado para se arrepender. Só que a vida dele, quem hoje acorda às 5 da manhã e fica das 5 da manhã às 9 da manhã orando e lendo a Bíblia? Eu acho que ninguém. Se tem, deve ter, né? Pelo menos eu não conheço, mas deve ter. Em algum lugar do mundo, em algum lugar do Brasil, deve ter algum homem, alguma mulher de Deus que ora das 5 da manhã às 9 da manhã, lendo e orando ao Senhor. Deve ter. Deve ter. E muitos tinham esse costume no passado. Tinha esse desejo de ler a palavra de Deus, tinha esse desejo de orar, tinha o desejo de evangelizar, tinha o desejo de ganhar as almas, tinha o desejo de visitar os enfermos. Mas com o tempo perdeu. Com o tempo perdeu esse desejo de fazer a vontade de Deus. Quantos no passado se escandalizavam com coisas que para eles não servia, não era para eles. Vigiavam no modo de falar, no modo de vestir, no modo até de pentear o cabelo, no modo do corte, no modo da costura, não importava, vigiava, porque estava no primeiro amor. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos, as primeiras obras da nossa conversão são as melhores. Glória a Deus. Aleluia. São as melhores. No dia que você se converte de verdade, não quando você levanta a mãozinha, mas no dia que você realmente se converte de verdade, que você viu que você foi liberto por Jesus das garras de Satanás, do inferno certo, e que agora estava nas mãos do Filho do seu amor, ao qual nós temos redenção pelo seu sangue. Aleluia. Você vira uma nova criatura. Glória a Deus, é verdade. Eu digo isso por testemunho. Eu fui para a igreja, aquilo mais, mas teve uma hora que realmente eu me converti. Aleluia. Teve uma hora que eu fui convencido que Jesus era o caminho, mas teve uma hora que eu fui convertido. Um momento eu me converti. Aí eu orava, eu lia a Bíblia. Aí o povo falava, o seu filho está ficando meio fanático. O seu filho está lendo demais a Bíblia. O seu filho está orando muito. E aquilo tudo na minha cabeça mesmo, sabe? Eu vou ficar doido, então melhor, né? Né? Porque o povo fica meio doido, então eu vou deixar para lá. Aí deu uma paradinha, né? Para não ficar meio fanático, como o povo diz. Agora as pessoas não se preocupam se está de sexta à noite e a segunda-feira da madrugada nos bailes, não é fanático. Se está se matando na cachaça nos bares, não é fanático. Se não perde uma festa para ficar comendo e bebendo cachaça, não é fanático. Agora orar e ler a Bíblia pode virar fanático. É estranho isso, né? Porque ninguém repreende quem fica se matando na cachaça. Porque ninguém repreende quem vive nas festinhas, quem vive aí dançando, quem vive aí se drogando. Agora repreende quem está orando e lendo a Bíblia. Mas aquele momento do primeiro amor, o momento das primeiras obras, é as obras ao quais está chegando ao trono de Deus. São as obras ao quais nós não devemos parar nunca. E é isso que Deus
que o Senhor Jesus Cristo falou para a igreja de Éfeso: lembra-te onde caíste. Lembra. Põe na memória. Puxa pela memória. Recoleta todas essas informações e lembra o que aconteceu. O que aconteceu que você parou de orar? O que aconteceu que você parou de louvar? O que aconteceu que você parou de ler a Bíblia? O que aconteceu que você parou de evangelizar, de visitar os enfermos? O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Houve algum evento. Houve algo. Talvez uma palavra maldita por alguém. Uma palavra que diz assim, maldita, uma palavra dita na hora errada. Alguém falou alguma coisa que te magoou e você talvez desanimou. Não sei. Ou talvez você achou que esse tipo de vida que você estava vivendo, de oração, de leitura da Bíblia, de jejum, de evangelização, não te daria futuro. Tem gente que pensa assim, né? Não vou ser fanático, preciso do meu futuro. Talvez você pensou assim. Mas hoje o Senhor diz, lembra-te. Lembra-te. E pratica as primeiras obras. Glória a Deus, aleluia. Essas eram as obras boas. As obras da tua conversão eram as boas obras. Glória a Deus. Não quer dizer que você não vai para o céu. Ninguém está dizendo que você vai para o inferno porque você está um pouco mais devagar, está orando menos. Mas talvez você está seguindo a palavra ainda, não está pecando, não está vivendo uma vida errada. Você pode ir para o céu, óbvio que pode. O céu é de Deus, não é meu. E ninguém merece ir para o céu. Ninguém merece. Nós vamos para o céu porque Jesus é bom. Glória a Deus. Nós vamos para o céu pela graça, é um favor imerecido. Mas só que Jesus quer que você faça a obra dele na terra. Jesus quer que você realmente ganhe mais almas para Ele. O que tem de gente, irmãos, vivendo uma vida miserável, vivendo à base de remédio, vivendo à base de droga, de cachaça, de festinha. Não vê na hora de se jogar no metrô. Vira e mexe e fala, olha, o metrô está parado por causa de alguma intercorrência. Sabe o que é essa intercorrência? Alguém se matou. Não tem lógica. Não acabou a energia. Nem o metrô quebrou. Aí do nada falar, por uma intercorrência o metrô está parado. Tem algum corpo lá que se jogou. Eu sei disso porque o meu vizinho trabalhou no metrô. Ele me falou, quando estiver parado e não ter nenhuma lógica, não acabou a energia, é porque alguém se matou. Aí eles têm que tirar a pessoa, limpar aquela situação para depois liberar o metrô. É isso. E está assim hoje em dia, as pessoas estão morrendo aos poucos, ou nos vícios, ou de vez. E Jesus quer que você pregue a palavra. Jesus quer que você se levante para ler essa palavra, se encher de Deus novamente e levar essa palavra. Lembra onde você errou. Porque agora pode tudo. Antes você não fazia nada e agora você faz tudo. Porque antes tudo era pecado e hoje tudo é permitido. O que aconteceu? Aí se pergunta, por que Deus não me usa mais? Deve ter um motivo. Alguma coisa aconteceu e hoje o Senhor fala, lembra-te. Glória a Deus. Lembra-te onde caíste, teve alguma coisa. Aleluia. Alguma coisa aconteceu na sua vida. Alguma coisa aconteceu contigo que você parou na caminhada. Não estou dizendo que você desviou. Mas você não tem mais forças. Eu sei que ainda você quer ouvir a verdade, quer ver a verdade. Você não suporta ouvir pessoas mentindo. Você ainda quer ouvir um bom louvor da parte de Deus. Aleluia. Mas as obras estão ruins. As obras não estão mais boas. Você não tem mais intensidade. Não há mais intensidade na sua oração. Não há mais intensidade no seu louvor. Não há mais aquele fervor de ler a palavra de Deus. E o Senhor quer que você volte. Porque é assim, irmão. Se não tem condições de você fazer, alguém vai fazer. E Deus vai tirar você e vai colocar outro. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Castiçal é aquele aquela coisa que tem várias hastes, né?
e onde você põe as velas. Talvez aquela igreja estava no meio, né? O castiçal dela ficava exatamente no meio. Ela era a vela que mais brilhava. Jesus falou: se você não voltar, eu vou tirar. Eu vou tirar você e vou colocar outro. Porque a obra de Deus não vai parar. A obra do Senhor não vai parar. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Se eu não fizer, e se ninguém quiser fazer, as pedras clamarão. Se eu não quiser glorificar o nome de Jesus, as pedras clamarão. Lembra? Vamos lembrar um pouquinho, né? Como diz a palavra de Deus, que os meninos estavam gritando: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Aí os fariseus se escandalizaram: mestre, você não te escandaliza? Que olha que eles estão gritando, olha que eles estão falando, manda eles calar. Jesus falou assim: olha, eu vos asseguro, se eles calarem, as pedras clamarão. Deus, aleluia, Pai. Irmão, não dá glória a Deus aqui na igreja não. Vai tirar alguém do bar e vai glorificar. Glória a Deus. Vai tirar alguém lá do prostíbulo e vai glorificar aqui. Você não quer vir aqui orar? Alguém vai sair do pior lugar, da pior sarjeta, do pior inferninho, para vir aqui orar e clamar a Deus. Você não quer clamar? Você não quer chorar aos pés de Jesus? Você não quer gritar? Aleluia. Alguém Jesus vai salvar e vai te envergonhar. Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Bons eram os tempos. Eu não vivi esse tempo, eu fico triste. Que as pessoas diziam que as irmãs que limpavam a igreja tinham que limpar o banco porque ficava manchado. Manchado de quê, irmão? O que eram as irmãs? Faziam as suas necessidades nos bancos? Não, chorava. Aí as lágrimas acabavam corroendo o banco, porque o banco era invernizado, né? Geralmente eles eram invernizados. Aí o banco ficava correndo, aí tinha que sempre invernizar o banco, tinha que sempre limpar o banco, porque as lágrimas, as irmãs choravam, os irmãos clamavam. É como um irmão muito velhinho, ele falou para mim, que antes dele ser crente, ele ia para o trabalho dele, e as irmãs sempre estavam orando. Aí ele olhava assim por baixo, que a porta ficava meio aberta, meio fechada, e estava sempre lá aquele povo chorando e orando. Ele falou: meu Deus do céu, por que aquele povo chora tanto, né? Aí um dia ele se converteu. Aí ele lembrou que ele passava na igreja e as pessoas sempre estavam chorando. Aí quando foi ver, ele estava chorando. Ele falou: agora eu sei porque os crentes choram. Glória a Deus, aleluia. Mas se passar hoje nas igrejas, vai estar toda gente pulando. É toda gente dançando. Misericórdia. Antigamente os crentes choravam. Jesus. Lembra-te das tuas primeiras obras. Lembra-te das tuas primeiras obras. Muitos estão deixando de orar ao Senhor, mas o Senhor vai tirar alguém de lá fora e vai colocar aqui para orar, para buscar o Senhor. Aleluia, Deus, aleluia. Para nos dar o exemplo, para mostrar como é ser crente. Aleluia. A gente esqueceu o que é ser crente. Porque hoje em dia ninguém pergunta mais nada para ninguém. Ninguém chega assim, por exemplo, para uma irmã anciã e fala: irmã, como que era antigamente ser crente? Como que vocês eram? Vocês oravam? Como que eram os louvores? Como que vocês cultuavam o Senhor? Ninguém pergunta. É uma mania de querer inovar as coisas, de querer ser moderno. A Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, irmão, não mudou nada. Quem mudou fomos nós. Não tem por que mudar, não entendi por que mudança. Um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, não há mudança. Ou você vive o que está aqui, ou você vive outra coisa. Vamos lembrar o que está na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não vamos assim tentar ser uma igreja brasileira, uma igreja americana, uma igreja coreana. Vamos tentar ser uma igreja bíblica. Glória a Deus, amém. Que se baseia na palavra do Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Então, irmão, se você está vivendo uma vida de oração, glorifica a Deus por isso. Agora, se um dia você parou de ter esse desejo de buscar a Deus, está mais devagar, lembre o que aconteceu. Puxa pela memória, para que você venha voltar a fazer isso. Porque o Senhor só fala para aquele que Ele ama. Ele só repreende aquele que Ele ama. Glória a Deus, aleluia. Quem Ele vê que não... E Deus sabe, irmãos. Infelizmente Deus sabe que não tem jeito. Eu não sei.
Talvez, quem você acha que não tem jeito, tem. Ah, o pior cachaceiro, o pior drogado, a pior prostituta, o pior isso, pior aquilo. E você acha que não tem jeito, Jesus sabe que um dia que ele ouvir o evangelho, ele se converte. Glória a Deus. É aquele seu vizinho bonzinho, que paga as contas, é trabalhador, não faz nada de mal para ninguém. Deus sabe que você pode pregar para ele a vida toda, que ele nunca vai se converter. Deus sabe quem pode se converter e quem não pode. O Senhor sabe disso. E se o Senhor está te falando que você tem que se arrepender, é porque Ele sabe que há lugar no seu coração para que você venha voltar e fazer a vontade dEle. E por isso que Ele tem te repreendido. O que é bom lembrar também, irmãos? Tem que lembrar muita coisa. Peço para os irmãos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 12, o versículo 1. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos aos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Aleluia, Deus. Lembra-te do teu Criador nos Glória dias da a Deus. tua mocidade. Amém, Senhor. A nossa juventude, irmãos, é a idade da força, né? A idade da irresponsabilidade também, né? Você come mal, dorme mal e ainda assim tem vigor, né? Faz tanta besteira, vê os jovens aí fazem tanta coisa e quando chega para fazer as suas obrigações consegue fazer. Aí eles usam dessa força para o mal, usa desse vigor para o mal, para poder ir para os bailes, ir para os salões. Quantos jovens na igreja, mas tantos, que é pequenininho, aí canta, aí cresce um pouquinho, está cantando nas crianças, nos adolescentes, na mocidade, igreja que tem isso, né? E aí pede oportunidade, canta os hinos, aprende a tocar instrumento. Aí quando faz seus 16, 15 anos, alguns até menos, infelizmente, é para o mundo. Por quê? Quer curtir a vida. Ah, vou curtir a vida. Porque meus amiguinhos estão se prostituindo e eu não. Porque meus amiguinhos vão para as festinhas e bebem e eu não. Porque meus coleguinhas estão namorando e eu não. A minha igreja diz que eu só posso namorar se eu for casar. Então eu vou sair da igreja. É isso que o jovem pensa. Ele quer curtir a vida. Ele ouviu a vida toda que existe o inferno, existe o céu, o que é certo, o que é errado, ouviu a vida toda. Mas quando ele vê o corpo dele forte, ou a moça, né, vê com um corpo formoso, os rapazes olhando para ela, cobiçando, o que ela pensa? O que eu vou fazer andando como uma véia? O que eu vou fazer chorando no banco de igreja, orando a Deus? O que eu vou fazer ouvindo aqueles hinos que foi escrito há 100 anos atrás? E tem um da harpa que tem mais de 100 anos, alguns têm mais de 250 anos até, que é da igreja congregacional, não é congregação cristã no Brasil, mas congregacional. O hino 15 tem mais de 200 anos, por exemplo. Aí o pessoal fala, o que eu vou fazer? Aí a mocidade dele, ele vai para onde? Vai para o mundo. Na mocidade vai para o mundo. Quando é criancinha, o pai leva para a igreja, é tudo bonitinho. Mas na mocidade dele, ao invés de estar diante do Senhor, ele vai para o mundo. Com todo o vigor que ele tem, com toda a força. E o Senhor quer ganhar todos os homens. A Bíblia diz assim que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. Mas como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se ninguém foi enviado? Né? Alguém tem que ser enviado. E essa força vem dos jovens. Tem gente que está esperando ficar velho para fazer a obra de Deus. É o contrário. Quando você está velho é difícil. É mais difícil fazer a obra de Deus quando você está velho. Por mais que você queira fazer, mas é mais difícil. A época de fazer a obra do Senhor é quando está novinho mesmo, está forte, tem vigor. Você pega o fim de semana aí para fazer a obra de Deus, na segunda-feira você está trabalhando ainda. Aí quando você está velhinho fica difícil, irmão, você cansa. Qualquer coisa que você faz um pouquinho a mais,
o outro dia você está arrebentado. Nem todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas são assim. A maioria das pessoas cansa mais fácil quando chega uma certa idade. E por isso, lembra-te do teu Criador. Mudando um pouquinho. No dia da tua força. Não só quando você tem 15 anos, 20, 30 anos, 40 anos talvez. Mas lembra-te do teu Criador quando você tem força. Naquilo que você tem força. Naquilo que você pode fazer para Deus, lembra dele. Glória a Deus, aleluia. Não esquece do que você pode fazer para Ele. Porque vai ter anos que, talvez você na idade já avançada, idosa, você vai lembrar do Senhor. Você não vai poder evangelizar tanto assim. Você não vai poder pregar tanto assim. Você vai querer ler a Bíblia, as vistas não estão tão fortes. Você vai querer pregar a palavra, às vezes nem vão ouvir sua voz direito. Faz parte. Faça agora. Amém, Senhor. Faça agora. Glória a Deus. Tudo que vieres em tuas mãos para fazer, faça. Glória a Deus, amém. Faça agora enquanto podes. Glória a Deus. Lembra agora do Senhor. Agora, neste momento, se coloque para fazer a vontade de Deus. Não deixa para amanhã. Glória a Deus, aleluia. Ah não, quando tiver mais velho, aposentado, eu vou ter mais tempo, eu vou fazer a obra de Deus. Ai meu irmão, se for esperar para ficar aposentado, e com a nova lei vai ficar difícil. Vai ficar difícil, o governo tem dinheiro para pagar a sua aposentadoria não. Então, quando você ficar aposentado, você não vai ter nem força para andar. Não vai ter não. Vai ter os seus 70 anos, 65, vai fazer nada. Vai ter força para nada. Aí vai fazer a obra de Deus como? Tem gente que faz, mas a maioria não vai conseguir fazer. Faça agora. Agora que você tem força para levantar, agora que você tem força para andar, tem força para falar, que tem força nos seus pulmões estão fortes, que a sua garganta está forte, que os seus braços estão fortes. Faça agora a obra do Senhor. Lembra do Senhor agora. Porque tem dia que você vai ter, nos dias da sua velhice, você vai ter a alegria de servir ao Senhor. Mas você vai querer fazer a obra de Deus e não vai poder. Do jeito que você gostaria de fazer, você não vai conseguir. O corpo não vai deixar. O seu corpo não deixa. Você não vê esse pessoal que joga futebol, esses jogadores. Ele pode ter a habilidade que for. A mente dele pede para ele fazer as coisas que ele fazia quando ele era pequeno. Mas o corpo não deixa. A coisa não vai. Não vai. Os ossos doem. O espinhaço dói. Tudo dói. Não dá para fazer nada. Por isso diz a palavra de Deus. Lembra agora do seu Criador. O que você tem feito para o teu Criador nesses dias? O que você está entregando para Deus? Ah, estou indo para a igreja. Aham. Só isso? Indo para a igreja? Estou indo para a igreja aos domingos. É isso? Só isso? Só isso? Será que não dá para fazer mais? Será que as tuas forças não permitem mais? O que a gente faz pelo mundo? Pelo mundo a gente faz muita coisa. Pelo nosso trabalho, nós fazemos muita coisa. Perdemos sono, perdemos fim de semana, perdemos horas de descanso, horas com a nossa família. Perdemos muito por causa do nosso trabalho. Por causa de estudo, mesma coisa, nós perdemos muito. Tem gente que estuda 6 horas por dia para passar na FUVEST. Tem gente que é meio doido. Tem gente que estuda 12 horas por dia, 6 meses, 1 ano. Aí tira primeiro lugar na FUVEST lá. Tem gente que consegue, mas perdeu toda a sua vida para tirar o primeiro lugar na faculdade. Podia tirar em 70, não é? Não ia passar do mesmo jeito, mas quer tirar em primeiro. Aí tem que estudar. Perde-se muito tempo com pouca coisa. Agora, para as coisas de Deus, fazer o básico. Meu Deus. Lembra dele, está forte. Aleluia, Jesus. Você tem força. Amém, Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Aleluia. E de toda a tua mente. Glória a Deus. Faça o que você pode fazer para o Senhor.
Vai chegar dias que você não vai poder fazer, irmão. Tem jeito. Vai chegar a hora que não vai dar mesmo. Já pensou chegar no momento da sua velhice? Talvez você vai ficar refletindo um pouco mais. Você vai refletir do seu, o que é a vida, o que é verdade, o que é mentira. Aí você vai ter aquele desejo de fazer a obra de Deus. Porque você viu que o melhor caminho é Jesus. Lá com os seus 80 anos. Nem todo mundo tem a saúde da irmã Edinese, infelizmente. A maioria tem gente com 50 e pouco já está tudo quebrado, irmãos. Aí vai querer fazer a obra de Deus, não vai poder. Não vai conseguir. Porque o corpo cobrou o seu preço. Da nossa má alimentação. O nosso corpo também é limitado muitas vezes. Já vem com algum probleminha de nascença. E o corpo já vem meio ruinzinho. Acontece. Alguma coisa que você tomou, não sei, alguma medicação. Toda medicação tem contraindicação, tem suas consequências ruins. Se você tomar uma dipirona, por exemplo, ele mata glóbulos brancos. Glóbulos brancos são responsáveis pela sua imunidade. Fica tomando dipirona o tempo todo. Quando você ficar velhinho, qualquer gripe vira pneumonia. É verdade. Então vai chegar uma hora que você não vai ter forças. Aproveite agora. Amém. Aproveite que você tem saúde. Tem duas pernas fortes, dois braços fortes, pulmão funcionando. Está com a mente sã. Está com a costela ereta. Aproveita. Porque vai chegar a hora que você não vai poder fazer mais nada. Aproveita, o momento é agora. Lembra agora do teu Criador enquanto você tem força. Não espera qualquer evento. Tem um folhetinho muito interessante, evangelístico, que diz assim, tem a imagem de uma criança brincando com uma bola, aí fala, muito novo para Jesus. Aí tem um jovem dançando na danceteria, muito jovem para Jesus. Aí depois tem alguém trabalhando no escritório, muito ocupado para Jesus. Depois alguém no hospital, bem velhinho, muito velho para Jesus. Aí depois tem uma lápide, muito tarde para Jesus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não querendo mudar a palavra de Deus, porque esse é o contexto da palavra. Enquanto você tem força, enquanto não se escureça o sol, ou seja, enquanto você não ficar com as vistas embaçadas, quando seus braços estiverem fortes, se você for ler direitinho a palavra, é isso que ela quer dizer. Enquanto tudo no seu corpo estiver funcionando, lembra-te do teu Criador. Aleluia, Jesus. Quando eu casar, vou fazer a obra, porque solteiro é difícil. Aí, a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz assim, que os solteiros cuidam da coisa do Senhor e os casados da coisa do mundo, concernente a sua mulher e seu esposo. A Bíblia diz o contrário. Mas o povo quer casar para fazer a obra. Quando eu ficar velho eu vou fazer a obra, que eu vou ter mais tempo. Vai nessa, você vai ficar doente, você vai ficar o tempo todo no hospital. Tomara que não, tomara que não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tomara que não, mas é a tendência, você está comendo mal. Você come o que o seu boi come. E o seu boi come soja faz mal. Então você vai ficar doente, é difícil não ficar doente. Essa é a verdade. Come muito hormônio, o seu porco, a sua galinha, o seu boi. É muito hormônio, vai tudo para o seu corpo. Aí você passa mal, fica doente mais rápido. Está deixando milionário a indústria farmacêutica. É tanto remédio. Eu tomo remédio desde os meus 30 anos. 30, não cheguei nem aos 40, eu estou tomando remédio, já está dando lucro para o povo já. Fiquei doente, fiquei com pressão alta. Estou tomando mais não, vou deixar esse povo rico. Para mim eu vou falir esse povo. Mas se fosse por eles, tem pressão alta, toma remédio, não vou tomar não, em nome de Jesus. Não vou tomar, isso é uma falência. Não vou tomar. Porque é isso que esse povo quer, as pessoas doentes. Então lembra agora de servir o teu Deus. Porque o mundo te quer doente. O mundo te quer na cama. O mundo te quer prostrado numa cama de hospital, todo dia indo ao Brasil comprar remédio. E Jesus quer que você faça a obra dele agora. Glória a Deus. Porque você não sabe. Amanhã, talvez na sua velhice você vai ter força, mas talvez não. Tanta gente fala assim, quando eu ficar mais velho, aí eu aceito Jesus. É?
Você sabe que amanhã você vai sair, não vai ser atropelado, vai cair, bater a cabeça e morrer. Você sabe disso? Você sabe se você vai viver daqui a um minuto? Você não sabe. Você não sabe. Então faça agora. Sirva a Deus agora. Se esforce agora. Coloque o teu coração para fazer a vontade de Deus agora, não depois. O depois você não sabe, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia que será da sua vida amanhã. Você pode morrer amanhã e eu não sei. Então faça a obra de Deus agora. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus, aleluia. Ouve e arrependa-te. Ouve e faça a vontade do Senhor. Não espere ficar rico. Eu estou pobre, tenho que ficar rico primeiro. Depois eu faço a vontade de Deus, que eu estou muito pobre, tenho que pagar minhas contas. Tá bom, irmão. Fica esperando pagar as contas para fazer a obra de Deus. Vai pagar a conta a vida toda e não vai fazer a obra de Deus. Você acha que rico não paga a conta? Tem gente aqui que nem paga imposto de renda porque não ganha 2 mil por mês. Agora rico paga 27% de imposto de renda. Então tudo que ele ganha, 27% vai para o governo. Vai pagar a conta a vida toda. Não importa quanto você tenha, você vai pagar a conta a vida toda. Não espere para de pagar a conta para fazer a obra de Deus. Não há desculpas. Para terminar, os irmãos lembram da parábola da grande ceia? Como que era a parábola? O rei fez uma grande ceia para o seu filho e chamou alguns convidados. Aí um disse assim: eu vou casar, me tenha por excusado. Ou seja, dá uma desculpa para mim, me dá uma justificativa, uma desculpa para o seu chefe, para o seu rei. Foi chamar outro: não, eu comprei uma terra, eu preciso vê-la, me dá por excusado. É uma desculpa: eu comprei, não vou poder ir para a festa. Aí o outro: eu comprei 2 juntas de boi, eu preciso prová-las. Até agora eu não entendi porque essa palavra, provar, testar juntas de boi. Testar o quê? Acho que boi você dá comida e põe mata e come, né? Mas ele falou que tinha que testar. Não entendi. Aí o que você acha que o rei achou daquilo? Ele falou: não, tem que chamar, a festa é importante. Chama de novo. Aí o povo ficou bravo. Aí bateu nos mensageiros e teve alguns que mataram. Aí eu falei: aí não dá. A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Irmãos, não tem desculpa para não fazer a obra de Deus. A obra de Deus é muito mais importante do que as suas terras, o seu casamento, os seus negócios. A obra de Deus é muito mais importante. Obra de Deus. Esse negócio de ensaio não é obra de Deus, não. A obra de Deus é visitar os enfermos, visitar as viúvas, pregar o evangelho, estar orando, ensinando a palavra de Deus. Isso é obra de Deus. O negócio de ensaiar a igreja não é obra de Deus, não. Isso é coisa que inventaram. Agora, obra de Deus é ir atrás de quem precisa. É de quem precisa ouvir uma palavra. E poucos estão fazendo. Muitos gostam de se aparecer, muitos gostam de ter os seus holofotes, e poucos querem ir visitar as viúvas, os órfãos necessitados, os doentes, os enfermos, os que estão morrendo. Essa é a obra de Deus. E estamos com um monte de desculpa. Desculpa é que não falta. Só que para Deus não tem desculpa, é a festa do filho dele. Tem algo mais importante que a festa do meu filho? Vocês acham mesmo? Sabe o que o rei falou? Quanto àqueles que não ouviram o meu convite, eu vou invadir e destruir a cidade deles. Pensa que Deus não tem o culpado por inocente. Não sabia que era tão sério assim. Você sabia que pela Constituição brasileira, vamos lá, vamos pensar uma coisa aqui, bem besta. Vamos pensar aqui, uma lei idiota que tem no Brasil. Vamos pensar que um médico do SUS não queira te atender. Você vai lá, ele pode atender, mas ele não quer te atender. Se você for na delegacia, ele pode ser preso. E ele não pode falar assim: mas eu não sabia que eu não podia atender essa pessoa. Ele vai preso, porque ninguém pode alegar que desconhece a lei e por isso não pode ser preso. Azar seu se você não conhece. Você vai preso porque você não obedeceu, não porque você não conhecia. Tem que fazer o certo
mesmo você não conhecendo. Mas você fala para Deus, Deus, não sabia que era tão sério assim deixar de visitar o enfermo, não sabia que era tão sério assim deixar de orar, não sabia que era tão sério assim mentir um pouquinho, falar que Deus está falando quando Deus não está falando, eu não sabia que era tão sério assim deixar de pecar, eu achava que podia fazer uma mentirinha de vez em quando. Deus não tem um culpado por inocente. Deus vai te julgar por isso. Eu não vou julgar, não. Quem vai julgar é Deus. Não vai ser nem Deus, vai ser a palavra. Mas eu não li a Bíblia. O problema é seu. Bíblia hoje, se você procura a Bíblia por R$1, até no celular de graça, você consegue colocar a Bíblia. O problema é seu. Se não conheceu a palavra de Deus, o problema é seu. Você vai ser julgado por ela. Então, lembra-te do teu Criador. Glória a Deus, aleluia. Para mim e para você. Amém. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te onde caíste. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele ainda está de braços abertos para que possamos fazer a vontade dEle. Ainda há esperança para o povo de Deus. Amém? Essa oportunidade, irmãos, em nome de Jesus.